Olá, continuamos com o módulo 5 do treinamento EAD Maker. Neste vídeo vamos continuar falando sobre a API Google Maps. Mais especificamente, falando sobre como criar marcadores e como traçar rotas entre pontos do mapa. Vamos continuar utilizando aqui o nosso formulário Maps, que criamos na aula anterior. Tá? E só para poder conseguir visualizar esse formulário melhor, em execução, nós vemos aqui ele funcionando por enquanto no preview, e o preview tem um tamanho definido, que é o tamanho da caixa que a gente criou no Maker, certo? Eu não consigo, por exemplo, maximizar isso aqui. Então, para testar isso corretamente, eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar esse formulário ao menu do projeto. Então, eu vou abrir o formulário principal, vou editar a estrutura do menu aqui, e vou adicionar o nosso formulário Maps, colocar ele aqui dentro de relatórios, o dashboard pode ser entendido como um relatório visual, Então, Maps, salvar isso aqui. E aqui no browser, basta eu recarregar o menu do projeto. E agora aqui vai aparecer Maps. E aqui eu posso já maximizar, certo? Então, por enquanto, esse formulário cria apenas o mapa, focando aqui na região de Salvador. E agora vamos incrementar essa função para que ele também crie o marcador do mapa, tá? Então, vamos lá. Eu vou fechar esse formulário, não preciso mais dele por enquanto. Aqui no formulário Maps, nós vamos reutilizar o evento ao navegar. E vamos adicionar um objeto aqui para, além de criar o mapa, criar também um marcador nesse mapa. Então, aqui vamos criar um marcador no mapa. Pronto. Bom, para isso, vamos aplicar uma função aqui da categoria mapa, que é a função mapa criar marcador, tá? Que espera 12 parâmetros. Quais são esses parâmetros? O primeiro é o mapa, ou seja, é a referência para esse mapa que foi criado, E a própria função já deixa claro que esse primeiro parâmetro ele é o retorno da função mapa criar mapa e a moldura. Então a própria função já te dá esse resultado aqui para você indicar no primeiro parâmetro. O segundo e terceiro parâmetro são respectivamente latitude e longitude do ponto onde vai ser criado o marcador. O quarto parâmetro é o título do marcador. O quinto é o caminho relativo da imagem. A imagem que vai aparecer no mapa como marcador, ela precisa de acordo com o que você precisa na sua aplicação. Pode ser que você precise, por exemplo, que se for um cliente eu vou exibir com uma imagem específica, se for uma filial outra imagem, tá? Então você pode indicar qual vai ser a imagem de cada um desses marcadores que vão ser criados no mapa. O sexto parâmetro é a animação. Possíveis hoje são bounce e drop, O bounce ele fica pulando o marcador, gerando um ponto de atenção naquele mapa, e o drop ele chega, como se estivesse caindo naquele local, e depois que ele chegou no local ele fica estático, tá? O sétimo parâmetro é se vai ser o ícone padrão, o oitavo é a letra do ícone, o nono é a cor, O nono e décimo são cor do ícone e cor da letra. O 11º é se vai centralizar nesse ponto que foi criado, ok? No nosso caso, nós não precisamos centralizar, porque já criamos na região de Salvador, E o 12º é a mensagem ao clicar nesse mapa. Então, quando você clica, ele chama uma caixa de diálogo, tá? E ali pode aparecer uma mensagem, e essa mensagem é justamente o conteúdo do 12º parâmetro da função criar marcador, tá? Então, essa é a função que eu vou aplicar. O primeiro parâmetro já viu que é o retorno da função anterior, então eu vou dar um OK aqui, voltando ao primeiro objeto. Vou criar uma variável para isso aqui, chamada mapa, do tipo variante, e vou atribuir o resultado a essa variável mapa. Ou seja, eu crio o mapa na moldura e o resultado, que é essa referência para esse mapa que foi criado, eu armazeno na variável mapa. E aí eu posso indicar essa variável mapa como o primeiro parâmetro da função para criar o marcador. Tá? Depois eu preciso de latitude e longitude do ponto, onde vamos criar o marcador. E aqui no mapa vamos criar um marcador para o Farol da Barra. Tá? O Farol da Barra é um ponto turístico bem conhecido em Salvador. Na verdade, ele é o cartão postal de Salvador, muitas vezes escolhido como cartão postal. Está aqui a localização. Então aqui eu tenho a latitude desse ponto aqui, que é o Farol da Barra. Eu vou indicar no primeiro parâmetro. E o terceiro parâmetro é a longitude, que eu vou copiar aqui do próprio mapa. E colar aqui. Pronto, então latitude e longitude já definidos aqui. Quarto parâmetro é o título, Farol da Barra.
O quinto parâmetro é o caminho relativo da imagem, vou deixar a imagem padrão mesmo. O sexto é a animação, vou escolher a animação 1, que é o bounce. O sétimo, você vai utilizar o ícone padrão, falso, a letra que vai representar o ícone, botar aqui a letra S. O nono parâmetro, o nono e 10º parâmetro são cor do ícone e cor da letra. Então, cor do ícone e a cor da letra. Depois, o 11º parâmetro se vai centralizar ou não, é um lógico, né? Eu vou dizer que não. E o 12º é a mensagem que vai aparecer nessa caixa de diálogo quando o marcador for clicado. Então, aqui está o farol da barra. Pronto. Ok. Salvar aqui o fluxo, certo? Aqui, salvar o formulário também aqui. Aqui no browser, eu fechei o formulário, fechei. Então, vou abrir de novo o formulário aqui. Então, maximizar. Dá um Ctrl R, né, para ele entender que houve modificação na regra. Então, além de criar o mapa dessa vez, né, ele cria aqui o nosso marcador, que está com a animação bounce, né, ele está pulando aqui, certo? Quando eu clico no marcador, ele exibe aquele texto, né, aqui está o farol da barra, e só para a gente confirmar aqui a localização, está exatamente lá no ponto onde é o farol da barra de Salvador, tá? Então, criou o marcador corretamente já para a gente. Agora, vamos traçar a rota, né? Vamos incrementar um pouco esse formulário para traçar uma rota entre dois pontos. Para isso, eu vou reduzir aqui o tamanho da moldura. Ok? Agora, vamos criar duas caixas de texto aqui. Bom, essa primeira eu vou chamar de origem. Tá? E vou criar uma segunda que eu vou chamar de destino. Então, ele vai definir o ponto de origem e o ponto de destino. Tá? E aí, eu vou botar um botão aqui embaixo para disparar a operação de traçar rota. Traçar rota. Ok? Então, ele vai indicar a origem, destino, vai traçar a rota, automaticamente no mapa vai aparecer o mapa já com a rota que ele escolheu ali. Tá? Eu vou salvar aqui o formulário. Agora, vamos usar o botão aqui do traçar rota e vamos criar um fluxo para isso. Tá? Bom, primeira coisa é que esse fluxo vai ter dois parâmetros de entrada, né, que é a origem, que ele determinou lá no formulário, e o destino também escolhido pelo usuário lá no formulário. Então, origem e destino. Tá? Bom, e aí para criar o marcador, a função que a gente vai utilizar é a função mapa, marcador, desculpe, para traçar rota, né? Então é mapa traçar rota entre pontos, tá? Eu poderia usar uma dessas duas funções aqui. Essa função de baixo, né, que é traçar pontos indicando a coordenada, né? Eu vou indicar a latitude e longitude do ponto de origem e depois vou indicar a latitude e longitude do ponto de destino, tá? Ou eu posso usar apenas a traçar rota entre pontos, que eu indico a origem e destino como o endereço mesmo, né, a localização, da Farol da Barra em Salvador, Bahia. Então ele sabe que é o destino ou origem é esse, tá? O quarto parâmetro é a lista de pontos, né? Além de indicar o destino e a origem, eu posso indicar os pontos intermediários, né, que vão estar nessa rota. Então, por exemplo, eu quero chegar do Farol da Barra até a Software Solution, né, que é a matriz. Mas eu quero passar em outros pontos turísticos. Eu quero passar no Rio Vermelho, eu quero passar na Pituba, enfim, eu quero passar em outros locais de Salvador até chegar na matriz do Parque da Software, que fica no Parque Tecnológico. Tá? Então eu posso indicar os pontos que vão estar nessa rota. E o quinto parâmetro é o modo que eu vou percorrer a rota, né? De bicicleta, andando, dirigindo, então tem alguns modos ali para você selecionar. Então, primeira coisa, o primeiro parâmetro ele é a referência do mapa também. Então, tem que criar um mapa, ter a referência desse mapa para poder indicar nessa função, tá? Eu poderia, por exemplo, pegar a variável que a gente criou lá no evento ao navegar, né, e jogar numa variável para poder pegar depois nesse fluxo aqui e indicar esse mapa, tá? Mas aqui eu vou recriar o fluxo aqui para a gente não é tão importante que a gente tenha que reutilizar isso aqui não, tá? Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Essa é a função que eu vou aplicar, só que antes dela, né, eu vou copiar aqui o criar o mapa na moldura, tá? Eu vou recriar o mapa na moldura. Ele espera uma variável mapa, né, que eu vou criar aqui agora. Mapa, do tipo variante, tá?
e ele guarda nessa variável mapa aqui o resultado do mapa criado. E agora aqui eu posso indicar, né, no primeiro parâmetro essa variável mapa, e aí continuar com o fluxo que é origem e destino, que são os parâmetros do meu fluxo, né, origem e destino. O quarto parâmetro é a lista de pontos que é opcional, não vou indicar. E o quinto parâmetro é o modo que eu vou percorrer aqui essa rota, né? Eu vou escolher aqui o drive. Ok, então aqui vai ser traçar a rota entre pontos no mapa. Ok, vamos salvar aqui o fluxo. E o nome do fluxo vai ser mapa traçar rota entre pontos. Pronto, vou fechar aqui agora. Faltou a gente indicar os parâmetros, né, do fluxo, vão ser o valor dos componentes, componente origem e componente destino. Ok, salvar aqui. No browser aqui embaixo a gente dá um Ctrl R no formulário, que ele já vai aparecer a estrutura que a gente acabou de montar, certo? E agora vamos indicar aqui o ponto de origem e o ponto de destino. Eu vou pegar aqui no mapa, ó. Então, deixa eu digitar aqui, farol da Barra. Pronto, esse é o ponto, e aqui está o endereço completo do farol da Barra. Então, vou copiar aqui, ó. Esse vai ser a minha origem, tá? Então, aqui no meio eu vou indicar a minha origem. E onde eu quero chegar? Eu quero chegar no Parque Tecnológico da Bahia, que é onde fica a matriz da Software Solutions, tá? Então, está aqui no Parque Tecnológico. Eu vou copiar isso aqui e vou indicar como o destino que eu quero chegar aqui. Agora vamos traçar a rota. E aí ele monta partindo do farol da Barra, né? Que é o farol que fica aqui, né? Em Salvador, né? Ele indica o melhor caminho para você, dirigindo logicamente, né? Para você chegar na matriz que fica no Parque Tecnológico aqui da Bahia, ok? Então consegui já traçar a rota aqui entre pontos do mapa, ok? Na próxima aula vamos demonstrar como calcular, por exemplo, qual é a distância entre esses pontos, qual é o tempo para chegar desse local, né, a esse ponto, do ponto A ao ponto B, ok? Então, até lá, até a próxima aula.